Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, perdoem a qualidade aqui, vocês que acompanham o canal sabem que a qualidade do vídeo é muito melhor, né? Mas eu tive que levar a câmera para consertar, enfim. E aí, tô improvisando aqui com essa webcam, beleza? Bom, deixa aquele like aí no canal. Hoje nós vamos reagir aqui a um vídeo que vocês me pediram. Saiu o Enem, a gente não costuma falar muito sobre o Enem aqui no canal da Alcateia, mas o Enem foi esse domingo e nós tivemos aí algumas opiniões sobre esse Enem e nós vamos reagir aqui a esse vídeo. Se ficar bom, eu vou postar, se não ficar bom, aí eu não posto. Vamos ver aqui. Débora Ladim, teve uma época que eu acompanhava ela, quando eu estudava aí para a prova do Enem, não via muito os vídeos dela, mas não é por causa dela, eu acho que ela é uma boa professora, ela explica história bem pra caramba e tal. Pô, já estudei aí muito pelo conteúdo dela para fazer as provas da escola também. Mas acaba que pro Enem a história ela não cai tanto, né? Não cai mais interpretação de texto e tudo mais. Então, geralmente quem tá estudando pro Enem não fica focando tanto em história e geografia, porque estuda muita coisa e não cai nada, né? Cai pouca coisa. Enfim, que às vezes quando cai dá até para desenrolar por uma leve interpretação, né? Mas vamos lá. O que eu achei do Enem 2024? Todas as opiniões que eu vou falar aqui agora são tiradas diretamente dos delírios da minha cabeça. Fiquem à vontade para discordar, deixem as opiniões de vocês nos comentários. Estou falando aqui a minha opinião como pessoa que trabalha exclusivamente com Enem há mais de 6 anos, tá? Eu já fiz, e esse ano, inclusive, é o 10º Enem que eu faço e acompanho, né? Boda de loucura. E como sempre, pessoal, vou falar primeiramente da redação e depois a gente vai falar sobre a prova de Ciências Humanas. Gente, eu não gostei do tema da redação, eu amei o tema da redação. Gente, graças a Deus, quando eu vi esse tema, eu não acreditei. Primeiro, porque era bom. Os desafios, na verdade, né, para a valorização da herança africana no Brasil. Beleza, um tema aí que geralmente os temas aí do Enem vem trazendo essas questões aí, né, culturais, e beleza, talvez tem temas aí que são mais importantes, sei lá, fome, saneamento básico, mas beleza, tem que saber fazer o tema, né? Independentemente aí do nível do tema, a pessoa tem que saber a argumentação e defender a sua argumentação, né? Saber argumentar e defender essa argumentação e trazer uma proposta de intervenção na conclusão. Bom demais essa é a verdade. Essa é a realidade, pessoal. Sabe por quê? Pra eu falar as duas palavras que eu mais gosto de falar, que há tantos anos, que há anos eu não tinha o gosto de falar, que são eu avisei. Gente, que delícia que é falar isso pras pessoas. Porque todo ano, pessoal, todos os professores do Brasil, todo mundo avisa que todo ano cai questão de história negra, de escravidão no Brasil, desses assuntos no Enem, todo ano cai. Só que, gente, eu, nem nas minhas fantasias mais loucas, imaginaria que cairia um tema de redação sobre isso. Gente, realmente é muito bom. Eu também, como professor, eu entendo a Débora aqui de ter falado isso, porque realmente é muito bom a gente fazer uma colocação e aí isso cair na prova de fato, né? Então, às vezes eu faço algumas revisões aqui na semana que antecede o concurso da EPICAR e, pô, isso aí me deixa muito feliz quando a gente faz 10 questões aqui na revisão e das 10 questões, 9 caíram, sabe? Dos 10 temas que a gente falar, 9 caíram. Porque a gente sabe ali o que mais cai, o que é mais cobrado. E aí, quando a gente passa essa orientação para o aluno e cai de fato aquilo, a gente fica muito feliz. Muito legal mesmo. O alívio que eu senti quando eu vi esse tema, porque eu sei que todos os alunos que estudaram propriamente a matéria de história estavam preparados para fazer esse tema. Vamos falar agora sobre os textos motivadores, porque, gente, aqui, um beijo na boca de quem fez. A gente teve 6 textos motivadores, 6, é muito, tá, pessoal? O primeiro texto motivador bem curtinho, explicando o significado de herança. O segundo texto, pra mim, foi o melhor, que fala um pouco sobre folclore, como que a história, a herança africana fica nessa coisa meio folclórica, meio mística, meio longe da realidade. E aí, esse texto motivador, eu gostei muito, porque ele já guia o aluno um pouquinho pra onde o tema da redação quer chegar, que é, a gente precisa valorizar a cultura, a gente precisa trazer ela pra nossa realidade, ela não tá distante. Afinal, pessoal, a maior parte do Brasil são pessoas negras. O texto 6 é uma charge poderosíssima que traz um provérbio e, justamente, ele tá jogando na cara do aluno, falando, olhe para o passado, gente. Quem não fez alusão histórica nesse tema de redação, tá louco. E se ainda assim o aluno se recusasse a olhar pro passado, gente, o texto 5, um samba enredo gigantesco. Os únicos textos do Enem que a gente não reclama de ser grande são os textos motivadores. Grande, gente, trazendo uma alusão histórica completíssima sobre escravidão no Brasil, aquela coisa toda. Outro texto motivador que eu simplesmente amei e que ajuda muito na proposta de intervenção foi o texto 4, que fala justamente sobre o desafio que é tratar esse assunto nas escolas. Quase que o texto 4, gente, ele tá dando na mão do aluno, tá falando, faça uma proposta. Pô, espera aí, o texto motivador foi do samba enredo? Caraca. História para ninar, gente grande. Estação Samba Enredo 2019. Brasil, meu Deus, deixa eu te contar a história. Caraca. Beleza. Beleza. Samba enredo é sacanagem, né, mano? Não vou falar assim, tinha que ter uma coisa da literatura, do não sei o que. Não, mas
Caramba, tá, vamos ver. No Brasil, aquela coisa toda. Outro texto motivador que eu simplesmente amei e que ajuda muito na proposta de intervenção foi o texto 4, que fala justamente sobre o desafio que é tratar esse assunto nas escolas. Quase que o texto 4, gente, ele tá dando na mão do aluno, tá falando, faça uma proposta de intervenção para as escolas. E, gente, falando em proposta de intervenção, eu gosto desse tema porque ele abre muita margem para várias propostas de intervenção. E aí o texto 6 tem uma imagem de uns alunos aí indo ver a imagem do zumbismo, né, em lugares relacionados à cultura negra. Muita gente tá falando, porque é fácil, porque o tema da redação do Enem é fácil. Gente, eu, Débora, achei sim um tema fácil, justamente porque o aluno já se preparou muito. Não porque o aluno que se preparou bem pra prova de humanas, sim, o tema da redação foi fácil. Mas qual que é o problema do tema da redação ser fácil? De verdade, gente, isso aqui não é gincana do Gugu pra humilhar o aluno, não é? É bom ter um assunto que o aluno que se preparou vai se sair bem, gente. Qual é o problema disso? Até porque, gente, pensa comigo, um aluno que não estudou, que não se preparou, ele vai mal na redação de qualquer jeito, independente do tema. Eu sinto, pessoal, que o Enem, né, durante todos esses anos, até por ser uma prova feita por 5 milhões de pessoas, criou essa mitologia de que o tema do Enem tem que ser muito difícil pra ficar mais difícil pros alunos, porque não pode dar mole pro aluno. Ai do INEP se o estudante brasileiro tiver um dia de paz. Ai do INEP, né? Eles não vão ficar em paz se a gente estiver de boa. Só que, pessoal, ainda se o tema da redação for fácil, você ainda vai precisar de muito estudo pra fazer a estrutura corretamente, pra não errar a gramática, a coesão. Gente, não, é muita coisa, né? Vamos lá. Sim, a prova fácil não quer dizer que um tema fácil a galera vai ir bem, né? Não necessariamente o tema fácil a galera vai ir bem, o tema difícil a galera vai ir mal. Eu concordo aqui com o que a Débora falou no sentido de, pô, esse tema foi fácil? Beleza, mas qual o problema? E um tema difícil, a galera que sabe fazer redação ainda assim vai bem. Aquela pessoa que sabe fazer redação, ela ainda assim vai bem, mesmo um tema sendo difícil. Porque a redação não é a técnica de você saber sobre o tema. Não é você saber sobre o tema, não é você já ter estudado sobre aquele tema. São 5 textos que foram dados ali. Então, você que nunca estudou religiões de matrizes africanas e a cultura afro-ocidental, cara, você ainda vai ir bem se você escrever bem. Você ainda vai ir bem, certo? Porque a redação é muito mais do que muito mais do que você ficar assistindo o Jornal Nacional e pesquisar sobre culturas afrodescendentes ou culturas de matriz africanas mesmo, de fato. É muito mais do que isso, né? É você saber de fato argumentar e defender essa argumentação, ter um raciocínio coerente, coeso, pontuação, ortografia e tudo mais, né? Muito mais do que você saber o tema. Então, nesse ponto eu concordo sim com ela. E a prova vir mais fácil ou mais difícil, né? Eu não gosto de colocar a banca, né? O INEP como grande vilão da parada. Nossa, eles são os vilões porque a prova vem mais fácil ou vem mais difícil. A prova vindo mais fácil não quer dizer que mais pessoas vão passar, não. O número de vagas é o mesmo. Né? Eu tô cansado de falar isso aqui no canal com vocês. Que, nossa, tomara que a prova venha mais fácil esse ano. Se ela vir mais fácil esse ano, ela vai vir mais fácil pra todo mundo, pra você e pros outros, imbecil. Vai vir mais fácil pra você, vai vir mais fácil pros outros. Você não tem que torcer pra prova vir mais fácil ou vir mais difícil, não, velho. Se vier mais difícil também, vai vir mais difícil pra você, vai vir mais difícil pra todo mundo. Poxa, mas o número de vagas continua o mesmo. Textual, para colocar os conectivos bonitinhos, para fazer uma proposta de intervenção. Então vocês concordam comigo que sendo o tema fácil ou difícil, a estrutura da redação, ela ainda vai ser avaliada e um aluno que não estudou continua se saindo mal, mesmo num tema fácil? Então por isso, pessoal, que eu nunca serei contra, afinal, né, eu estou aqui a serviço dos estudantes, há mais de 10 anos, né, que eu faço vídeo pela internet, eu nunca serei contra temas fáceis, mas, pessoal, qual que é o problema da gente valorizar o aluno que estudou? Porque eu sinto que nos últimos anos, né, com os temas muito difíceis, porque querendo ou não, gente, é um bingo, é um grande sorteio. Você passa o ano inteiro estudando revolta da vacina, revolta da chibata, primeiro reinado, segundo reinado, era Vargas, ditadura militar, revolução francesa, revolução russa, revolução cubana, você estuda isso tudo e cai 1, 2, 3 dessas matérias. É um grande jogo da sorte, Então, pessoal... Assim como qualquer prova, qualquer prova, concurso militar, vestibular, qualquer bosta, é desse jeito também. Você estuda e você vai estudar muitas coisas que você estudar não vai cair. É história, talvez ela esteja mais indignada nesse vídeo, porque história é mais ainda, né? Porque história cai pouco no Enem. Essa é a verdade. História cai pouco. Talvez a grande crítica dela deva ser que história deveria ser mais cobrado no Enem, talvez, porque história é talvez mais importante que matemática, mais importante que física, e aí tem que cair mais? Não sei. Eu, na minha opinião, vou falar a verdade com vocês aqui. Eu acho história mais importante que química, por exemplo. Eu acho que é mais importante você saber o que pegou no período da Era Vargas, o que pegou ali durante o período da ditadura militar, durante o governo Collor, né? Do que você, o Brasil Império, do que de fato ali você pegar o que é oxirredução, tá entendendo? Eu acho que é mais importante para a sociedade entender a história,
Não, eu tô falando não da história com ideologia, carregada com ideologia, não, mas os fatos, né? De fato, não tô entrando em coisa política aqui, não. Eu tô falando de fato mesmo, entender a nossa história, reconhecer os erros do passado, vai fazer a gente olhar para o futuro com mais clareza. E eu acredito muito nisso. Mas talvez seja a opinião da Débora também. Mas não sei. Sei lá porque eu tô falando disso, vamos continuar. Durante todos esses anos, né, sendo o Enem um grande jogo da sorte, afinal a gente estuda anos e anos. Pois é, então ela tá falando da questão da sorte. E a história cai muito pouco, né? Então a gente estuda muita coisa em história pra cair pouco no Enem. Mas isso não é somente história, biologia também, pô. Biologia, olha a quantidade de coisa que a gente precisa estudar em biologia. Quando na verdade cai, pô, 7 questões de biologia, 10 questões de biologia, cai quase nada. Química, a mesma coisa. Física, a mesma coisa. Matemática não, né? Porque matemática cai 45 questões, mas ainda assim, muitos conteúdos que você estuda durante o ano não vai cair na prova. Assim como os concursos militares também. Qualquer prova é assim. Para 15 questões de história, né? A gente tem que convencer os alunos a ficar estudando história o ano inteiro para cair 15 questões apenas. Qual que é o problema da gente valorizar o aluno que estudou, pessoal? Nos últimos anos, pessoal, o Enem se tornou uma prova de nível universitário, sabe? Textos maravilhosos, mas textos de níveis universitários, textos muito longos, muito difíceis, palavras, né? Interpretação muito acima de um nível de um aluno de ensino médio. E assim, gente, eu acho que muito a isso se deve ao fato de que todo ano 5 milhões de pessoas fazem Enem, mas tem menos de 1 milhão de vagas nas universidades públicas. Então, o INEP pensa, vamos fazer a prova cada vez mais difícil, para ficar cada vez mais difícil para os alunos e menos gente passar pra gente, pra não ficar tão desfalcado. Nossa, mas aí ela falou bosta. Aí ela falou bosta, assim, na minha opinião, né? Como assim, velho? Vai deixar a prova mais difícil e aí vai entrar menos gente? Não, a quantidade de vaga é a mesma. Não, eu vou até diminuir a velocidade aqui. Pera aí, deixa eu entender de novo aqui. Porque às vezes ela quis dizer outra coisa. Mas textos de níveis universitários, textos muito longos, muito difíceis, palavras, né, interpretação muito acima de um nível de um aluno de ensino médio. E assim, gente, eu acho que muito a isso se deve ao fato de que todo ano 5 milhões de pessoas fazem Enem, mas tem menos de 1 milhão de vagas nas universidades públicas. Então, o INEP pensa, vamos fazer a prova cada vez mais difícil, para ficar cada vez mais difícil dos alunos e menos gente passar pra gente, pra não ficar tão desfalcado, pra ficar parecendo... Sabe o que eu sinto, essa impressão que eu tenho? É que eles querem ficar falando, não dá todo mundo na federal, não é porque não tem vaga na federal para todo mundo, não é porque nós não fizemos universidade suficiente, mas é porque vocês não são bons o suficiente. Aqui no Brasil, gente, é o... Que isso, velho? Não, mano. Tem 5 milhões de pessoas, 1 milhão de vaga. Vai, os 4 milhões vai ficar fora, uai. Meu Deus do céu, como assim, gente? Que é isso? Se a prova vir mais fácil ou mais difícil, vai continuar a galera indo... Oh, meu Deus! Meu Deus, a nota de corte só vai abaixar se a nota for... Se a prova for mais difícil, a nota de corte só vai abaixar. Mas ainda assim, vai entrar os mais bem capacitados. É igual os idiotas que ficam aqui no YouTube falando, nossa, a prova veio mais difícil. Ai, que bom que a prova veio mais difícil. Agora vai selecionar apenas os melhores. Como se as provas fáceis também não selecionassem os melhores. Ai, continua sendo o mesmo número de vagas, meu Deus do céu. Game of Thrones pra você conseguir um direito seu, que é educação. Então, eu sinto que a prova ficou muito difícil justamente pra mascarar isso, né? Pra falar, não tá todo mundo na federal porque... Direito seu? Como assim? Direito seu? Não é o direito de todo mundo fazer medicina, fazer engenharia, fazer... Não, direito, não é universidade pública, isso não é direito, não. Isso não é direito, não. É direito de ter educação. Que a educação do Brasil é uma bosta? É uma bosta. É uma bosta. Mas isso aí tem que ser trabalhado na educação de base. Educação no ensino fundamental e ensino médio. Né? Agora, tem direito, todo mundo pode ser médico, todo mundo pode ser advogado e pronto. Não é assim também não. Não é assim também não. Não é utopia, não. Pessoas... O que é? Eu não sei. O que é? É comunista? Não sei. Se for também, não me importa também não. Mas não sei, né? Porque parece... Não sei o que ela tá falando aqui, pô. Não tô entendendo nada. Já não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada. Vamos lá. São burras porque os alunos não... que é educação. Então, eu sinto que a prova ficou muito difícil justamente pra mascarar isso, né? Pra falar, não tá todo mundo na federal porque as pessoas são burras, porque os alunos não vão bem no Enem. Quando, na verdade, muita gente vai bem no Enem, só que não tem vaga pra todo mundo. Aí vira esses jogos vorazes de um querendo acabar com o outro, um querendo sabotar o outro, e aí os alunos ficam brigando entre si, ao invés da gente demandar o que é nosso, que são mais vagas. Enfim, militei. Agora vamos passar pra prova de humanas, pessoal. Muitas questões nos últimos anos, elas eram tão interdisciplinares que você não conseguia nem diferenciar essa questão de geografia, essa questão de história, essa questão de filosofia. O que é isso? Claro, isso é bom pro aluno desenvolver um certo raciocínio, né? Fazer interpretação e tudo mais. Mas, pessoal, é muito bom também quando a questão de história tem cara de história, né?
Vocês concordam comigo? Não é gratificante pro professor que passou o ano inteiro falando pro aluno estudar Era Vargas que caiu, de fato, uma questão de Era Vargas? Então isso é muito bom, tá, pessoal? Então, pra fazer a sessão aqui, eu avisei, gente, tivemos questão de cidadania, que eu falo pra vocês desde 2015, que cai no Enem todo ano, caiu no Enem mais uma vez. A gente teve questão sobre luta por direitos das mulheres, duas questões, inclusive porque ano passado eu elegi o Enem 2023 como o Enem das mulheres, né? Porque foi um tema feminino e tivemos muitas questões femininas, continuamos essa linha, ou seja, o aluno que estudou pro Enem 2024 fazendo o Enem 2023 acertou essas questões, se deu bem, isso é bom, tá, pessoal? Isso é geografia, não é minha área, mas a gente teve muitas questões ambientais, teve questão sobre crise climática, terremoto, barragem explodindo aqui em Minas Gerais. Então, pessoal, você que vai fazer a prova semana que vem, vai estudar na biologia, você vai estar revisando questão climática, aquecimento global, isso tudo, porque eu tô sentindo cheiro de questão de crise climática na semana que vem, tá? Achei as questões de filosofia bem difíceis, tá? Nos últimos anos eu já tenho falado isso pra vocês, que as questões de filosofia e sociologia são as mais conteudistas, no sentido de que se você não memoriza o que é o sofismo, quais são as ideias do Aristóteles, do Rousseau, do Platão, sei lá o que, você não acerta a questão. Então, pros próximos anos, né, se atentar bastante nas questões de filosofia, mas também pode ser a minha opinião, porque eu, Débora, como aluna e como professora, eu tenho muita dificuldade com isso, então pode ser uma coisa, eu, Débora, mesmo achando as questões de filosofia difíceis, porque eu, Débora, como aluna, sempre tive dificuldade com as questões de filosofia. Estou muito feliz. Questões de história tiveram cara de história e que continue assim. E vou aproveitar também, já que esse é o meu vídeo mais visualizado do ano, pra fazer a publi de mim mesma, tá? Se você tiver interesse em aprender mais sobre a história do Brasil, independente se você vai fazer Enem ou se você só quer aprender mais, se você gosta do meu jeito de falar, de ensinar, venha conhecer o meu curso de História do Brasil, tá? Que tá com preço promocional. Eu explico toda a história do nosso país em 24 aulas, desse meu jeitinho de ser, feito numa estrutura profissional com apostilas pra te ensinar tudo que você precisa, exercício pra praticar. Então, se vocês quiserem conhecer mais meu trabalho, valorizar mais meu trabalho, tem muitos anos que eu mexo com isso, sou formada em História e esse curso é o resultado de muitos anos de estudo, de preparação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você quiser continuar valorizando o meu trabalho e ajudar no meu 13º, porque agora vocês vão entrar de férias e todo mundo esquece de mim. Todo mundo esquece de mim depois do Enem. Então, se você quiser contribuir para o meu 13º pra eu poder cair no esquecimento até o Enem do ano que vem, tá? Link na minha bio, que é o meu site, deboraladim.com.br. Gente, essas são as minhas opiniões, igual eu mencionei, tiradas da minha cabeça, sintam-se à vontade pra discordar. É isso, pessoal. Um beijo, venham conhecer o meu curso de História. É igual ela falou, né, gente? É a opinião, igual ela falou, a opinião dela aí, tirada da cabeça dela, mas, pô, claro que ela, pô, 3,8 milhões de inscritos, caramba, pessoa muito relevante também, não só pela quantidade de inscritos, eu mesmo já estudei pelo conteúdo dela, né, e valorizo demais o que ela faz aqui no YouTube, é surreal. E só tenho a falar que algumas coisas eu discordei mesmo, principalmente essa questão de quantidade de vaga e tal. Não é porque a prova vai ser mais difícil que aí vai sim de fato entrar as pessoas que estão mais bem preparadas. Não, porque a prova mais fácil também entra os mais bem preparados, né? A gente se depara com isso nos concursos militares diariamente, né, pessoal? Quando a gente vem passando aqui, né? E talvez, né, quando for cobrado aí mais histórias em concursos militares, não só na SpaceX, por exemplo, né, mas abrir também para EPICAR, para EAR, para AFA, aí ela vem comentar sobre concursos militares também, né, que é bem bacana. Mas, esse foi meu react, não sei se era isso que vocês queriam. Se vocês gostaram aí, deixa o like, se não gostaram, deixa o dislike aí também, sei lá. É isso, até o próximo vídeo.